botar aqui para compartilhar a tela também. Avisa quando vocês estiverem vendo. Só abrir aqui de novo. Já, professor, já está disponível na tela. Tá dando para ver os slides? Já está dando. Ah, beleza. Dando sim. Oi? Tá dando sim de ver já. Ah, que é bom. Então vamos começar. Então, nossa disciplina vai ser Web Design, né? O que é Web Design? Web Design é justamente a tradução em inglês, né? Web Design é uma palavra, é uma expressão americana, né? Web Design é basicamente desenho web. Então, qual que é a ideia do desenho web, né? É a parte gráfica que a gente vai aprender. Então, a gente vai ver que a gente tem dois tipos de programas, né? Normalmente, hoje em dia. A gente tem os programas que a gente chama de programas locais, né? Que são os programas que a gente tem instalados no nosso computador. Então, o programa que a gente tem instalado no computador, aqui um exemplo aqui é o PowerPoint, que vocês estão vendo. Ele é um programa que ele está instalado dentro do computador, ele ocupa espaço dentro do computador, né? E ele fica lá. E então, por isso a gente chama de um programa de execução local, porque ele é executado no local do cliente, né? na máquina do cliente. Então, sempre que vocês têm um programa que é instalado no computador ou no celular de vocês, vocês estão lidando com um programa de execução local. Mas com a questão da evolução das internets, né, das redes de computadores, então agora a gente também tem programas web, né, programas de internet. Esse daqui é o nosso Siga, né? Então, o que vocês podem ver aqui no Siga, né? Ele abre pelo navegador. Ou seja, essa execução, o código do programa, vocês já tiveram programação, né? Vocês estão ligados que tem o código-fonte. Alô? Estão me ouvindo? Ah, tá. Então, sim. O código-fonte, por exemplo, quando vocês estão criando os programas de vocês viram até agora que ele, para executar, ele executa do computador que vocês estão fazendo, né? A diferença de um programa web é que o código-fonte não vai estar no computador de vocês. Ele vai estar na internet, ou seja, o programa ele vai ser executado num outro computador, que é o nosso computador servidor, né? A gente chama isso daqui de uma arquitetura cliente e servidor. A gente tem um cliente, por exemplo, a pessoa que está vendo a página, e o servidor, que é o computador que está rodando o código do programa, tá? Então, por exemplo, a gente vê aqui que no Siga, por exemplo, a gente tem a parte de aluno, a parte de professor, eu posso lançar notas, eu posso lançar frequências, ou seja, ele é um programa normal, só que a diferença é que ele funciona na internet, né? Antigamente, né, por exemplo, as primeiras programas de computador que surgiram, né, os primeiros programas web, eles não eram programas de computador, eram apenas páginas web. A ideia de uma página web era apenas ilustrar conteúdo, mostrar conteúdo. Só que conforme a internet foi evoluindo, ficou se tornando cada vez mais complexo e hoje em dia não são mais as páginas apenas para mostrar conteúdo, e sim são programas completos. Não sei se vocês já entraram num site que, tipo, o site ele não tem muita interação, ele só mostra notícias, não sei, mas não tem muita utilidade. Não tem muita coisa que tu pode fazer num site simples, né? Sei lá, vamos pegar um site da prefeitura, por exemplo. Ele nem sempre ele vai oferecer cadastros e não sei o que. Agora, normalmente ele era focado em apenas mostrar conteúdo, né? Mas agora, hoje em dia, a gente tem programas tipo o Facebook, que ele já não é apenas um site. Ele é um programa completo, onde a gente tem banco de dados, a gente tem
funcionalidade, né? Por exemplo, tem no Facebook, as pessoas se conectam, postam fotos, fazem comentários na foto um do outro, criam amizades, criam grupos. Ou seja, são funcionalidades de programa, já não apenas de exibição de conteúdo, né? Então a gente tem esses conceitos principais, né? Aqui a gente vai ter sempre um computador remoto, que é o chamado servidor, que é o computador que vai rotar com o código-fonte e vai executar o programa, e um computador cliente, que vai acessar esse programa pelo navegador, né? Então a gente vai ter um programa. É como se a gente vai ter duas partes no nosso programa. Alguém de vocês já ouviu falar nas profissões de programador front-end e programador back-end? Já ouviram esses termos? Alguém já ouviu isso? Front-end e back-end? Sim, professor. Então, sabem dizer o que é um programador de front-end e um programador de back-end? Não? Aí. Então, o programador de front-end, ele é o programador que vai focar nessa parte da frente. Por exemplo, quando tu tem o programador de front-end, ele vai trabalhar principalmente com a aparência do programa que o cliente vai ver, que o computador cliente, ou seja, a parte do site, né? Então, o programador front-end, ele cuida da aparência do site, né? Então, ele vai ser a parte que a gente vai ver nessa disciplina, que é a parte de web design, né? E daí tem o programador do back-end, que vai front é frente, né? Em inglês, back é atrás. O programador do back-end, ele vai programar a parte lógica do programa que está hospedada no servidor. Ou seja, um programa web, ele normalmente tem duas partes separadas, né? A parte da aparência, que roda no navegador, e a parte da lógica do banco de dados, que roda no servidor, né? A gente tem essa distinção entre os dois. Tanto que agora, no terceiro ano, vocês estão tendo duas disciplinas, né? Tem programação PHP e tem o web design, né? O PHP é uma linguagem de programação do back-end, ou seja, ele é uma linguagem de programação normal. Ele é para focar na lógica do programa, né? Vai ter if, o while, vai ter toda a parte de funções de orientação a objeto, vai ter toda a parte de lógica de programação que nem qualquer outra linguagem. Só que justamente estruturada de uma forma para rodar num computador servidor. Já nessa disciplina aqui, que é a disciplina de web design, é a parte de programação do site, né, da aparência. Então a gente vai ver mais a parte de HTML, CSS, JavaScript, que são as partes da visualização do programa no computador do cliente, no navegador de internet. Então, a gente vai estar focado mais nessa parte da programação desses programas, tá? Então, essa estrutura que a gente tem, essa divisão do programa em duas partes distintas, né, por ser um programa distribuído, né, a gente chama de arquitetura cliente-servidor, que os programas, eles têm uma arquitetura, né? Então, onde a gente separa entre o cliente e o servidor. A gente chama esse modelo de arquitetura cliente-servidor. Então, aqui tem um exemplo de como isso funciona, né? Uma imagenzinha. Então, a gente tem aqui um computador, um notebook, um celular. Todos esses diferentes dispositivos de hardware, eles usam um navegador, que é esse que está nessa parte aqui, na segunda parte, né, que tem o Chrome, o Firefox, o Edge, né, para acessar a internet, e a internet está sendo simbolizada por uma nuvenzinha, ou seja, a gente não está preocupado aqui com a parte de redes, né, as diferentes rotas que ela vai fazer, né,
E basicamente o que vai acontecer? Quando a gente acessa uma página na internet, né, o navegador vai solicitar para o nosso servidor que está lá do outro lado qual o código HTML daquela página. Ou seja, é como se vai ter um código de programação, só que ao invés dele estar no computador de vocês, sempre que vocês digitam um site na barra de endereço, ele manda uma mensagem para o servidor e o servidor vai enviar para vocês, então, o código-fonte da página para que vocês consigam carregar isso no navegador. Tudo isso acontece sem vocês verem, né? Então, o navegador faz o download do código-fonte e executa esse código-fonte para vocês. Então, mesmo sem nunca ter o código-fonte no computador de vocês, ele consegue abrir qualquer página, né? Porque ele baixa o código-fonte e executa ele no navegador. Tá? Então, qual que é o conceito básico para que isso funcione? Né? A gente tem o conceito de hipertexto. Então, o hipertexto é o termo criado pelo Theodor Nelson lá na década de 60, tá? Que é uma forma de leitura e escrita não linear, né? Que é a ideia de um texto onde a gente tem referências aos outros textos, ou seja, links, né? Então, o que a gente tem aqui? Esse conceito de navegação na internet. Por que a gente fala que vai navegar na internet? Porque a gente vai indo de um lugar para o outro, de uma página para outra. A gente vai conectando os textos da página indo de um local para o outro. Por exemplo, quando a gente está na Wikipédia, a gente vai indo de um link para o outro, né? Saindo de uma página e entrando para outra. Essa forma de navegação não linear, ou seja, uma forma de leitura de texto não linear, a gente chama então de hipertexto, que é a base das páginas na internet, né? Então a gente trabalha com a criação de páginas de hipertexto, ou seja, páginas que têm textos não lineares, ou seja, links de um lugar para o outro. A gente pode começar a ler em qualquer lugar e a qualquer momento parar e ir para qualquer outra parte, né? Então essa é a forma que a gente vai lidar. Então, como a gente quer fazer o hipertexto, né? A gente vai precisar uma linguagem para programar esse hipertexto, né? Que vai ser então a nossa linguagem HTML. Então a gente vai ter a ferramenta, né? Que é a de exibição de páginas de hipertexto é o navegador, né? É o navegador ou o browser, né? Que a gente tem vários exemplos, que é o Google Chrome, o Firefox, o Internet Explorer, o Opera. São vários programas navegadores, ou seja, que a gente usa para navegar, para rodar os nossos códigos HTML. Então, se a gente for ver um navegador, nada mais é do que um compilador de códigos, tá? Ele baixa um código-fonte HTML e ele executa esse código-fonte HTML. Então, ele roda esse código-fonte HTML, tá? Então, basicamente, a gente faz isso usando um endereço virtual, que é informado, né? Desse endereço virtual, a gente digita... Espera aí, a outra pessoa entrou. Ui. Parece que uma pessoa tinha entrado, mas não... Já desistiu, pelo jeito. Tá. Não, pelo jeito já não deu. A pessoa não entrou mais. Tá, até aqui, pessoal, deu para entender? Sim. Eu sim, professor. Então, Sim, professor. a ideia é que a gente vai pegar esses códigos-fonte, né? Eles vão ser... Agora vamos ver se... Acho que alguém... Aí. Mais alguém. Isso aí. Tá.
Então, como é que a gente vai ter a estrutura dessa nossa URL, né? O nosso endereço virtual? A gente tem aqui um protocolo, né? Vocês provavelmente já ouviram nesse protocolo HTTP, né? O protocolo de rede que vai fazer a leitura e interpretação desse link, né? Daí a gente tem o domínio, que é basicamente o local, a página de onde a gente quer extrair o nosso código. Aqui a gente tem essas barras, porque é o caminho do arquivo, que é o caminho onde é que vai estar dentro desse servidor, em que pasta vai estar o código fonte HTML. Então, quando diz aqui no final material.html, esse material.html é o código fonte da página que a gente quer acessar. Ele vai acessar e baixar para nós esse arquivo HTML e vai executar no navegador. Tá? Então, o que a gente tem? Então, a gente tem a ideia de ter navegação na internet por hipertexto. Tá? O que é o hipertexto? É aquele link de um texto não linear. Para lidar com esse hipertexto, foram criadas algumas tecnologias, né? Então, a gente tem o protocolo HTTP, que é Hypertext Transfer Protocol, ou seja, protocolo de transferência de hipertexto, ou seja, que é o protocolo da internet responsável, então, por transferir o código do hipertexto de uma máquina para outra. A gente viu que isso aqui é um protocolo da camada de redes, um protocolo de redes, que é o protocolo lá da camada de aplicação, né? Então, ele é um dos primeiros protocolos que a gente tem. E ele é basicamente a descrição, então, de como os computadores baixam os arquivos HTML de um computador servidor para o seu computador cliente, né? Então, a gente tem, para lidar com hipertexto, a gente tem o protocolo de rede, que lida com isso, e a gente também tem uma linguagem de programação, que é o HTML, né? Que é o Hypertext Markup Language, que é linguagem de marcação de hipertexto. O que significa que é basicamente a linguagem de programação que a gente usa para criar os nossos hipertextos, que são o código da página web, né? Então aqui, como eu falei, né, tá o HTTP, que está dentro da camada de aplicação, que é lá da arquitetura de camadas de rede, né? Então, é o protocolo responsável por lidar com essa parte. Então, o que é o nosso arquivo HTML? Ele é a linguagem para criar o nosso hipertexto. Ele é uma linguagem de programação. Só que ele é uma linguagem de programação muito, muito mais simples, tá? Ele não oferece lógica de programação. É uma linguagem que a gente só vai marcar quais são os componentes que a gente quer na nossa página. Ele é uma forma, basicamente, da gente dizer, isso aqui é um parágrafo, isso aqui é um título, isso aqui é um botão, isso aqui é uma caixa de texto. A gente não vai programar muito, né, em HTML, né? O HTML ele é um sinalizador, ele é uma marcação. A gente marca o que cada parte do nosso texto significa e qual a utilidade dele. E a gente faz essa marcação por um conceito que a gente chama de tag. Tag é basicamente uma marca, né? Então a tradução seria marca. Só que a gente vai usar tag porque é a forma comum que vocês vão ver em todos os materiais, livros, internet. Ele sempre vai falar de tag HTML, tá? Então como é que a gente entende o que é uma tag HTML, né? O código HTML ele não é case sensitive, ou seja, ele não diferencia maiúsculo de minúsculo. Ou seja, tu pode escrever o teu código fonte, tanto faz maiúsculo ou minúscula, né? Ele não interpreta, né? Diferente de uma linguagem de programação. Linguagem de programação faz diferença tu digitar a letra maiúscula ou minúscula. O HTML não faz, tá? Isso é só algo que vocês podem cuidar um pouquinho. Então, o arquivo HTML ele vai ter uma extensão .html, né? Ou seja, vai ter que nem um arquivo de Word é .docx, o arquivo HTML ele é .html.
E a gente pode criar um arquivo HTML usando o editor de texto simples, tá? Que eu vou dar um exemplo para vocês. Então, eu vou ir na minha área de trabalho. Então, por exemplo, aqui, eu vou criar um documento de texto, tá? Novo documento de texto. Tá vendo que aqui, ó, fica novo documento de texto.txt. Porque txt é um arquivo de texto comum, né? Então, eu posso dar aqui, ó, substituir esse txt por HTML, tá? Ele vai dar assim aqui. Vocês vão ver que ele já mudou até o ícone para abrir com o navegador. Mas ele ainda não tem nada. Vamos criar, então, código HTML. Só mudar o nome do arquivo. Ele está vazio ainda, né? Vou mandar aqui abrir com o Chrome. Google Chrome. Ó, ele já abriu no Google Chrome. Só que ele está totalmente vazio ainda. Mas se eu simplesmente pegar aqui, editar, né? Abrir com o Sublime Text, que é o meu editor de texto, a gente vai ver que tá vazio aqui dentro. Só que daí então eu posso escrever aqui dentro o meu código. Então, por exemplo, vou escrever aqui: olá, turma do terceiro ano. E vou salvar. Então agora, se eu for aqui no meu navegador e atualizar, estão conseguindo ver? Sim. Ou seja, o código HTML é um texto simples, tá? Esse texto é o texto que a gente quer escrever na nossa página da internet. Então, a gente pode escrever qualquer texto dentro desse código aqui e salvar. Ele vai botar esse texto na nossa página HTML. Então, só que por enquanto ele é só um texto simples, a gente não marcou nada, né? E a gente viu que a nossa HTML é uma linguagem para marcação de texto. Ou seja, a gente vai marcar o texto com funções que a gente quer. E a gente vai colocar, então, as nossas tags, né? As nossas tags a gente vai colocar aqui dentro sempre desse sinal de maior e menor. Então, eu vou dar, por exemplo, aqui, H1. H1, olá, turma do terceiro ano. Esse H1 é uma tag que significa que esse é o título da minha página web, tá? Então, eu quero um título que é olá, turma do terceiro ano. E aqui no hahaha, eu vou botar um P, que é basicamente significando que esse daqui é meu parágrafo. Tá? Então, aqui é o título, aqui é o meu parágrafo. Eu vou salvar. Agora, se eu for para cá, olha aqui, mudou o formato, né? Como isso daqui é um título, ele deu bem mais destaque. Como isso aqui é um parágrafo, ele deixou mais simples. Então, podem ver que aqui ele deixou negrito já por ser um título. Então, a gente pode ter várias e várias formas de interagir com esse texto aqui. A gente pode inserir imagens, a gente pode inserir links. Então, a gente basicamente vai escrever o texto da nossa página e, através da escrita de arquivo da nossa página, desse texto, a gente vai marcando quais são os componentes dele. Por exemplo, aqui eu vou dar que esse texto, esse meu parágrafo, ele também é barra I, que é basicamente o barra I. Para deixar em itálico, olha aqui. Então, a tag I significa, ó, tem um parágrafo em itálico. Então, pode ver que mudou aqui para itálico. Então, o nosso HTML nada mais é do que isso. São essas tagzinhas aqui que a gente vai aprender a usar. Ela não é uma linguagem de programação que vai ter loop, if, else, variáveis, coisas assim, né? Tipo, ele não é uma linguagem de programação. Ele é uma linguagem de marcação de texto. Ou seja, nós vamos marcar com essas tags o significado de cada linha do nosso texto. Por exemplo, marquei aqui que isso é um título, marquei aqui que isso é um parágrafo em itálico.
Deu para entender, pessoal? Sim. Ana Cristina levantou a mão. Quer falar alguma coisa? Não sei, não tá saindo áudio aqui. Bom, a Ana não sei, levantou a mão, mas não tá falando. Tá? Então, a ideia que nós vamos trabalhar é com isso, né? Então, vocês têm computadores ou têm celulares em casa para trabalhar? E aí, pessoal? Quem aqui tem computador em casa e quem tem... Eu tenho notebook. Tem alguém que não tem notebook? Então, assim, dá pra gente criar esses códigos aqui HTML, também dá para criar pelo celular. Só que daí vocês vão ter que baixar um editor específico de HTML no celular. Se vocês forem lá na Play Store, também tem, né? Editor de HTML para celular, vocês vão achar certinho. Tá? Professor, então, eu acho que alguns alunos da nossa turma não têm computador. Pois Seria bem legal se o senhor... como é que fala, meu Deus? Esqueci a palavra. Tipo, o senhor fosse lá e mostrasse pra gente qual aplicativo a gente deveria baixar. Tá, posso fazer sim. Aqui do lado. Vamos pegar aqui, eu até vou pesquisar então junto aqui com vocês, tá? Editor HTML Android. Aí vocês vão ver aqui, ó, por exemplo, tem na Play Google, né, na Play Store, tem aqui, ó, Webmaster HTML Editor. Então ele já funciona aqui pro Android. Então aqui, ó, podem ver que ele está marcando tudo certinho, as tags, ele... Qual que é a diferença, tá? Vocês podem fazer isso em qualquer editor de texto, até no editor de texto mais... Até no Word vocês podem criar esses arquivos, tá? Qual que vai ser a diferença do Word para um editor específico? O editor específico, ele vai colocar essas corzinhas diferentes nas tags, que vai deixar a leitura bem mais simples, né? Que nem aqui, ó. Na minha tela, né? Ele está deixando o texto como branco, as tags como rosa, né? E, por exemplo, se eu tento digitar uma nova tag, por exemplo, aqui H2, ó, ele já sugere diferentes tags para a gente usar de acordo com o que eu vou digitando. Por exemplo, ó, picture, pre, param, progress. Ele vai deixando aqui já sugestões, né? Então, por exemplo, botar aqui um H2, ó, ele já preenche também a segunda parte. Então, eu só preciso digitar aqui dentro. Segundo título. Então, por exemplo, agora, se eu for aqui, podem ver que ele já adicionou. Então, a diferença do editor HTML para um editor de texto simples é só essas ajudinhas, né? De mudar as cores das coisas, fazer esse auto-preenchimento para deixar mais fácil. Mas qualquer editor de texto serve, tá? Mas é justamente, é bem mais simples quando tu pega um editor pronto desses que facilita a leitura bastante. Então aqui, ó, tem esse Webmaster HTML, foi um que eu achei na Google Play, né? E tem outros aqui, ó, Webcode, IDE, para HTML, CSS e JavaScript, olha aqui, bem bonitinho. Então ele já separando tudo certinho. Um código HTML, em geral, vai ter essa aparência aqui. Ele vai ter uma hierarquia, pode ver, ó, começa o HTML aqui e termina aqui. Então ele sempre vai ir pendendo para a direita conforme a gente vai abrindo novas coisas, né? Então o editor, ele deixa isso daqui bem mais fácil, né? Isso daqui é um programa, então, para Android que pode ser usado para fazer essa etapa, né? Então aqui está um exemplo de como fica normalmente uma página HTML, né? Eu fiz um códigozinho bem simples, né? Mas uma página já que já tem uma aparência, uma descriçãozinha, uma pouquinho mais completa,
ela vai começar a ficar assim com uma aparência desse jeito aqui. Então, o que vocês podem perceber, né? A gente tem várias tags, né? E essas tags, elas sempre vão ser abertas e fechadas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui em cima, eu abro um HTML. E eu fecho esse HTML ali embaixo, que eu coloco barra na frente, né? Então, é como se fosse uma parte aqui, ó. Aqui eu começo meu código HTML, aqui eu termino ele. É um tipo begin e o end, né? Lá no o abre e fecha chaves lá da programação. E a gente vai botar esse padrão de indentação. Aqui começa o head, aqui termina o head. Aqui começa o meta, aqui termina o meta. Sempre que ele vai ter a barrinha, ele vai terminando, né? Então a gente vai ver que ele vai mudar várias vezes a aparência também, né? Aqui em verdinho tá as tags. Em amarelinho, né, ou nesse verde mais claro, tá os atributos. Aqui estão em vermelho tá o valor dos atributos. Isso são coisas que a gente vai ver depois ainda o que significam, né? Em preto tá o texto em si do meu HTML. Aqui tá o comentário, né? Que em azulzinho fica comentário, que nem comentário de programação, que não altera o código, mas ajuda para a gente se ligar nas coisas. Então, um código HTML vai ter essa mesma, mais ou menos essa aparência. Mas ele é bem mais simples que programação. Então, vocês vão ver que ele não tem loops, ele não tem muitas variáveis, né? Então, ele é basicamente uma forma de a gente marcar cada linha, o que essa linha representa no meu site. E essa marcação, então, a gente tem as nossas tags para fazer a marcação. Então, todas as tags têm o mesmo formato. Elas sempre começam com um sinal de menor e terminam com um sinal de maior. Então, pode ver, todas elas, que nem aqui, ó, HTML, né? Eu abro o sinal de menor, finalizo com o sinal de maior. E dentro disso fica a minha tag, a minha marcação. Então, genericamente falando, tem dois tipos de tag, né? A de abertura e a de fechamento. Tá? Então, uma a gente abre e outra a gente fecha. Então, comando, né? Aqui tá um exemplo, né? Pode ser H1, I de itálico, né? H1 que é título 1, o B de negrito, né? Então, vai estar dentro dessa tag. Então, vai abrir o sinalzinho de maior, menor e maior, e dentro vai estar o comando, tá? Da tag. E quando a gente abre, ela não tem nada. Mas quando a gente fecha, tem essa barrinha aqui na frente, tá? Tem barra comando, significa que eu fechei a tag. Pode ver aqui, ó. Eu abri o HTML e aqui eu fechei o HTML. Eu abri aqui o body, eu fechei aqui o body, né? Então tem a barrinha na frente quando a gente fecha. Aqui eu abri o título, né? Ó, título. E aqui eu fechei o título. Então tem a barrinha na frente. Então, o que a tag é esse comando dentro desse sinal. E o comando ele sempre tem que abrir num lugar e fechar em outro, né? Tu abre e fecha. Só que tem alguns casos que vai ser diferente, tá? Alguns casos, que nem aqui, vai ver que ele vai abrir e fechar na mesma tag. Então, que nem aqui, ó. Meta e fechou aqui com a barrinha e o sinal de maior. Isso aqui significa que fechou e abriu na mesma instrução. Ele não tem conteúdo, essa tag meta, né? Ela não tem algo que tem que ir entre essas tags, tá? Mas normalmente a escritura vai ser bem nesse formato, tá? A gente vai ter os elementos HTML, né? Um elemento HTML é sempre um elemento inteiro, né? Que vai ter uma função. Então, por exemplo, o elemento é toda essa parte aqui, desde a abertura da tag até o fechamento dela. Então, a gente tem aqui, ó, a tag de abertura. O P significa que é o meu comando, né? O meu comando é de parágrafo. P é o comando para criar um parágrafo. Então, quando eu estou fazendo aqui, eu estou dizendo abrir um novo parágrafo. E aqui, quando eu fecho, eu estou dizendo que terminou o parágrafo. O texto que vai no meio é o texto desse meu parágrafo. Então, Hello World aqui, que eu criei, ele é o conteúdo, né? É o conteúdo do quê? Do parágrafo. Então, eu sinalizo que eu quero criar um novo parágrafo, coloco o conteúdo do parágrafo
e encerro o parágrafo aqui. Tudo isso junto é um elemento HTML. Deu para entender, pessoal, como é que funciona essa estrutura? Sim. Tipo, ele é bem mais simplesinho. A gente vai fazer basicamente isso. A gente vai ter que definir quais vão ser os elementos da minha página e preencher esses elementos com conteúdo, né? Tá? Então, tudo que tiver contido entre uma tag de abertura e uma tag de fechamento será processado segundo o comando contido na web, na tag, quer dizer, né? Então, ou seja, aqui, tudo que está entre essas duas tags vai ser processado de acordo com esse comando. Ou seja, vai ser processado, nesse caso aqui, como um parágrafo. Vocês viram aqui que eu criei P e I. Ou seja, eu botei duas tags, né? Ou seja, eu quero que isso daqui, o meu conteúdo, seja processado de acordo com essas duas tags. É um parágrafo em itálico. Então, tanto é que quando eu venho para cá, ele processou como um parágrafo em itálico. Aqui é meu título 1, aqui meu título 2. Então, por exemplo, se eu quiser que meu título 2 seja itálico também, eu posso simplesmente botar uma tag de abertura e uma tag de fechamento aqui. Então, agora, meu segundo título vai se tornar itálico. Podem ver, por enquanto ele não está em itálico. Eu vou salvar aqui. E ele ficou em itálico também, porque eu pedi para eu processar esse conteúdo como sendo um título 2 itálico. Então, eu apliquei duas tags para esse conteúdo aqui. Tá? Então, mas como toda tag tem exceção, né? A ideia também, a tag de abertura e fechamento, é que tem algumas tags que abrem e fecham no mesmo momento, na mesma tag, né? Então, são alguns comandos que não têm conteúdo, né, para serem processados. Então, por exemplo, aqui tem a tag BR, né? O BR não é de Brasil, aqui é de break, é de quebrar linha. Vocês lembram lá na programação qual era o comando que vocês faziam para quebrar uma linha num texto? Alguém lembra? Lá em C, vocês usavam um comando lá nos printf para quebrar um texto em mais de uma linha. Alguém lembra como faziam isso? Alô? Alô, pessoal? Ninguém tá por aí? O que, professor? Como é que vocês faziam para quebrar uma linha lá em C? Lá na linguagem de programação C, para quebrar uma linha para outra. A gente usava BR, né, professor? Oi? A gente usava BR, né, tag. Não, BR é aqui no HTML. Lá no C vocês usavam, era barra N, não sei se lembram. Botavam barra N no meio do texto e ele quebrava de uma linha para outra, né? Então aqui no HTML é que nem tu falou, é BR. Significa só que eu quero quebrar em mais uma linha. Então eu vou pegar aqui minha risada, né? Eu vou dar um BR aqui. Tá? Ó, o que isso significa? Então eu vou quebrar esse texto em duas linhas separadas. Agora se eu salvar, posso vir aqui e ele vai quebrar exatamente no ponto que eu fiz. Ou seja, então o BR, como é só uma sinalização de quebra de linha, ele não tem conteúdo. Então ele pode abrir e fechar dentro da própria mesma tag. Então esse abrir e fechar é sinalizado por essa barra na parte final. Então eu quero quebrar a linha e encerrar meu quebramento de linha. Então eu não tenho conteúdo nessa tag, eu só insiro uma tag de quebra de linha imediatamente no local.
Tá? Então, o que é usar HTML? O que é aprender HTML, né? Aprender HTML nada mais é do que aprender quais vão ser as tags que vocês vão ter. Quais vão ser as diferentes tags que a gente pode usar, tá? Então, aqui tem um exemplo. Tag para negrito, né? Então, basicamente negrito é o B. Então, esse texto deve estar em negrito, está dentro de uma tag B, ou seja, de uma tag de negrito. E o resultado, então, vai ser um texto em negrito, tá? Títulos e subtítulos, né? É H1, H2, H3, H4, H5 até H6. Então, os diferentes títulos e subtítulos. Aqui a gente só vai marcar. Então, H1 é título 1. H2 é título 2. Então, esse é um título, esse é um subtítulo. E ele vai dar para nós essa aparência. Ou seja, o título vai estar primeiro, vai estar maior do que o subtítulo. Tá? No texto em negrito e itálico, né? A gente pode botar tags simultâneas, né? A gente pode, então, criar um texto em negrito e itálico ao mesmo tempo, botando a tag B de negrito e a tag I de itálico. Então, tudo que tiver dentro dessas duas tags vai ser processado em negrito e itálico. Então, deu para entender até aqui, pessoal? Sim, professor. Tá? Então, aqui a gente vai ter algum outro conceito que a gente vai adicionar, que são atributos das tags, tá? Algumas tags vão ter atributos, que é um texto que vai ter uma propriedade dentro dessa tag, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, tem uma tag que é chamada A. A tag A é uma tag de âncora. Uma âncora é basicamente um link, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma tag A e essa âncora, esse link, ele vai ter que apontar para um local na internet. Qual o local da internet que eu quero que isso vá? A tag referenciada nesse atributo href. Então, quando eu criar aqui minha tag, eu estou dizendo SA é um link, meu link vai ser como programar web, e ele vai encaminhar, quando clicado, para essa página aqui que está no href. Então, vamos fazer um exemplo aqui, tá? Então, eu vou botar aqui uma tag A. Ó, no meu editor, ele já preencheu sozinho até o atributo, porque ele precisa ter. Então, link para outra página. Então, eu vou criar aqui um link para outra página. Se eu atualizar aqui agora o site, já, ó, tá vendo que ele já aparece com esse formatinho aqui de link, sublinhado, né? Então, se eu clicar aqui, ele vai ir para outra página. Só que eu ainda não tenho nenhuma página para ir, porque eu não preenchi o href. Então, eu clico em cima desse link, ele não faz nada, porque o link não está ligado a uma página, não está ligado a página nenhuma. Então, vamos pegar aqui, ó, eu vou criar, então, o link para a página que tem o download do editor do Android, né, do HTML do Android, que vocês podem usar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ir aqui no meu href, dentro das aspas, eu vou colar o link. Colar o link que eu copiei da internet, ó. É play, google.store, papapá. Por quê? Ou seja, eu quero que quando eu clique nesse meu link, eu vou para essa página aqui. Agora, eu vou salvar, tá? E agora, quando eu atualizar aqui minha página, eu clicar, ó, ele vai direto para outra página. Então, eu saí da minha página e fui para essa página aqui, porque eu cliquei num link. Deu para entender como criar um link, pessoal? Tá? Então, basicamente, a gente vai fazer isso para criar um link de uma página para outra. Vocês já começam a ver
olha, vocês já viram como criar um título, como deixar em itálico, negrito. Então, agora, como criar um link para uma outra página. Então, vocês vão vendo que, usando essas coisas em combinação, a gente já pode ir criando uma paginazinha. Então, aqui, ó, por exemplo, olha, eu já tenho, ó, uma página que tem um título, um parágrafo, um subtítulo e um link para uma outra página. Então, a gente vai complementando isso até ela virar uma página normal da internet. A gente pode colocar imagens, a gente pode colocar texto. Imagina, então, para fazer um site de notícia. Vocês podem ir preenchendo isso, ó, títulos, subtítulos, legendas, imagens, links para outras páginas. E a gente vai vendo como é que isso vai funcionando. Tá? Então, esses atributos, né? O href, que é o atributo da página, né? Ele especifica qual que é a referência de um link, né? Então, qual que é o valor recebido por esse atributo? Uma URL absoluta, ou seja, um link, né? Um endereço web, né? Ou um arquivo HTML dentro de um website. Então, a gente pode passar isso como parâmetro. Só que a gente tem vários outros atributos que a gente pode colocar, né? Por exemplo, src. src aponta para o endereço de uma imagem dentro de uma tag img. Tá, então vamos tentar fazer isso daqui. Acho que vou só ver aqui se ele vai... vai ter ainda para frente. Então, vou pegar aqui um exemplo, tá? Vamos ir e criar aqui uma imagem. Tem a imagem em cima do link. Imagem. IMG. IMG, ele vai pedir um source, né? Então vamos pegar aqui, eu quero a imagem, copiar o endereço da imagem. Eu quero que tenha essa imagem aqui. Vamos ver o resultado. Beleza, ó. Então aqui na minha página web agora, eu queria botar a imagem que eu quero ir para essa página do navegador, né? Só que quero ir para... Vamos até alterar aqui. Ó, editor HTML Android. E aqui eu vou dar, então, um BR ainda para quebrar a linha. Tá? Olha aqui, então, estou criando minha página para a página aqui do terceiro ano. Então, coloquei um título, que é o editor HTML para Android. Daí tem uma ilustração de como funciona esse editor de HTML para Android. E aqui tem o link para o editor. Vamos botar aqui, então, mudar o conteúdo. Link para outra página. Vamos botar aqui, então, link para fazer download deste editor. Vou mudar o texto aqui. Aqui embaixo refletir. Então, aqui está o link para fazer download desse editor. Que se vocês clicarem, ele vai ir. Então, agora vocês já estão vendo, ó, já está criando uma estrutura de página web, né? Ainda meio feinha e tal, mas isso vai sendo aos poucos, né? Então, a gente primeiro vai vendo as funcionalidades. Então, ó, como adicionar uma imagem, como colocar um link para ir de uma página para outra, como colocar texto nessa página. E a gente vai fazendo isso aos pouquinhos e isso vai montando a nossa página web. Tá? Então, aqui vocês viram, né, que tem atributos, né? Vou pegar aqui e voltar para o meu elemento, né? Aqui vocês vão ver, ó, IMG é a tag, né? IMG é a tag para criar uma imagem. SRC é source, né? É a fonte. Qual que é eu estou dizendo aqui que eu quero colocar uma imagem. Aqui eu estou dizendo a fonte da imagem é esse link, ou seja, é uma imagem que está na internet. Se eu não tiver na internet, então, obviamente, ele não vai achar essa imagem.
Mas eu posso, por exemplo, colocar, então, um link para uma imagem que está dentro do meu próprio computador. Basta colocar, então, o caminho da imagem dentro da pasta do computador que eu quero que ela acesse. Então, aqui é a minha tag de imagem e o meu atributo fonte, né, que diz onde está essa imagem. Aqui está a minha tag de link, né, um tag de âncora. Aqui tem o meu atributo, href, que é a referência para qual o link que deve ir quando eu clicar nessa minha âncora, nesse meu link, né? Então, qual o endereço que eu tenho que ir? Tem alguns outros atributos, né? Width e height. Width e height são altura e largura, né? Então, a gente vai ter que aprender um pouquinho de inglês, porque, que nem em programação, as palavras-chave vão ser todas em inglês. Width é largura, height é altura. Então, a gente pode definir a altura e a largura dessa imagem em pixels, tá? Então, vou pegar aqui o exemplo. Aqui eu coloquei uma imagem, né? Que tem uma fonte. Eu vou querer ainda colocar um width. Eu vou botar 360, 80 e um height 520 por 480. Então eu vou botar. Eu vou botar ela quadrada, só e menor, para ficar bem diferente. Agora eu modifiquei o tamanho da imagem. Então ficou um quadradinho, porque eu coloquei a altura e a largura dela para ser a mesma. Então, agora com isso, ela ficou aqui 300, só para ficar um pouquinho mais bonitinho. Então, diminuir, eu falei que tem uma imagem, que tem um link para buscar essa imagem na internet. Minha imagem vai ter uma largura de 300 pixels e uma altura de 360 pixels. Então, eu modifiquei a imagem e a forma que ela aparece aqui através dos atributos altura e largura, né? Largura e altura. Alt é o texto alternativo, quando a imagem não consegue ser exibida. Por exemplo, se cair a internet e ele não conseguir acessar aquele link, o Alt vai ter um texto que vai mostrar, vai aparecer quando não conseguir carregar a imagem. Title dá um subtítulo a um determinado elemento, que vai aparecer quando passar o mouse por cima desse elemento. Então isso aqui dá para a gente testar aqui também, ó. Mais um atributo aqui ainda, vou botar title e botar aqui minha imagem. Então agora, salvei esse título aqui, atualizei. Ó, podem perceber que quando eu coloco o mouse em cima da imagem, ele aparece essa caixinha de texto, ó, minha imagem. Então a gente vai colocando esses elementozinhos na nossa página web. E aí, pessoal, até aqui deu para entender? Então, pessoal, a ideia de ter esses momentos de aula online, tá? É também a gente interagir, tá? A ideia é tentar aproximar bastante de uma aula normal. A ideia é a gente fazer uma interação, trabalhar junto, tirar dúvida, para que a gente possa ter aulas e essas aulas serem bem utilizadas, bem aproveitadas, né? Então, queria pedir para pessoal tentarem participar um pouquinho mais, né? Tentar conversar, tirar dúvidas, porque daí vai tornar a aula bem melhor para todo mundo, né? Então a gente consegue cobrir mais conteúdo de uma maneira mais interessante, tá? Mas por enquanto, então, a gente já tem um panorama do que a gente está fazendo, né? Então, beleza. Então, como exercício, tá? Ó, olhem a questão 1. Vamos pegar aqui. As 3 primeiras questões, tá? As 3 primeiras questões, vocês já têm capacidade de ir fazendo com esse conteúdo que a gente viu. Então, eu queria que vocês fizessem essas 3 primeiras questões para a gente discutir isso na nossa próxima aula, né?
Nossa próxima aula vai ser, acho que quinta ou sexta. Deixa eu até ver aqui. Tô dirigido, 221. Aqui. Nossa próxima aula vai ser web design aqui. Nossa próxima aula vai ser quarta-feira de manhã. Então, eu queria que vocês fizessem esses 3 primeiros exercícios já até quarta-feira de manhã, para a gente poder fazer uma correção, tirar dúvidas, ver o que vocês tiverem dificuldade, facilidade, para a gente poder dar andamento ao conteúdo. Certo, pessoal? Certo. Ok, professor. Então a ideia daí, vamos tirar as dúvidas, vamos ver o que conseguirem, né? Então quem tem computador pode fazer no computador, quem tiver no celular também baixa um programa para fazer isso no celular. Eu falei do programa para fazer isso no celular, mas não falei isso para computador, tá? Tem um programa que eu pessoalmente gosto de usar bastante, que é o Sublime, né? Sublime Text. Esse programinha aqui. Não sei, vocês usavam que programa para editar os códigos-fonte de vocês até agora? Quando vocês programavam em C e em Java, vocês usavam algum programa para fazer essa programação? Então, para fazer a programação HTML, eu recomendo vocês baixarem então ou o Sublime Text, que é bem simples, ou o também chamado Notepad++. Esse daqui, o Notepad++, também é muito bom para fazer essa parte de programação. Então, baixem um desses programas. A gente usava o Notepad++, isso daí mesmo. A gente só usou esse. Beleza, então podem continuar usando o Notepad++. No Notepad++, vocês têm uma opção lá para selecionar. Se vocês salvarem o arquivo .html, então antes de vocês criar o arquivo, vocês vão lá e salvem ele como .html, ele já vai deixar a formatação dele certinho aqui para HTML. Tanto é que na imagem, ó, ele já está mostrando aqui o Notepad++ para HTML, ele vai ficar formatado nesse formato aqui, ó, com as tagzinhas, tudo certinho, tá? Então pode usar o Notepad para programar em HTML também. Então podem continuar usando esse programa. Então podem fazer esses exercícios por lá. Aí, professor. Oi. O outro, eu acho que, pelo que eu vi, eu acho que deve ser mais fácil de usar, não? O Sublime? Sim. Pior que não, ele é bem equivalente. Eu só gosto de usar ele porque eu achei mais bonitinho. A tela preta e tal. Sim, é mais bonitinho realmente. É só por isso mesmo que eu uso, mas mas os dois são bons, né? Por exemplo, aqui o Sublime, ele tem alguns recursos interessantes, que é tipo, eu gosto porque ele bem depois vai misturar, né? Por exemplo, aqui aqui por enquanto tem só HTML. Depois a gente vai aprender CSS, que é a parte de modificar a aparência das páginas, que é outra linguagem. Depois a gente vai aprender JavaScript, que é uma outra linguagem para dar um pouco de comportamento ainda na aparência. Então são 3 linguagens diferentes que ele programa a parte da programação web, né? Que controlam. Só que daí, então, o Sublime, ele permite que tu pode ter um arquivo só, com todas as 3 linguagens num arquivo só, e ele vai modificando a aparência certinho. No Notepad++, ele tinha, se o arquivo era HTML, era só HTML, ele não deixava botar código de 2 linguagens separadas no mesmo arquivo, tá? Que às vezes é algo que tem que acontecer. Mas por isso só é a minha preferência pelo Sublime, né? Mas nem sei, isso também é uma versão antiga do Notepad++. Quando vi, já foi consertado e nem tenha mais esse problema, né? Então,
Faz tempo que eu não uso o Notepad++, mas pode ser até que já tenham corrigido isso. Ei, professor, é pra gente ficar fazendo as atividades, esses exercícios, ficar mandando pro senhor ou não? Não, não precisa, porque agora, né, a ideia agora é que a aula vai até as 11h30, então já vai terminar. O que eu quero é que vocês tentem fazer esses exercícios até quarta-feira de manhã, a nossa próxima aula. Aí o que eu vou pedir? Eu vou pedir para alguns alunos específicos, vou sortear ali, pedir para mostrar como fez, e a gente vai fazer uma discussão. Ou também, professor, não consegui fazer essa daqui, fiquei em dúvida. Então, a ideia é a gente ir fazendo uma discussão, então, sobre esses exercícios, antes da gente dar seguimento, então. Então, eu já mandei a lista de exercício inteira, só que a minha ideia é que a gente não faça essa lista de exercício lá inteira, lá no final, depois de passar o conteúdo. Vamos pegar as 3 primeiras questões, já vamos fazer agora. Então, tipo, a gente acabou de ver a parte do conteúdo que precisa para essas 3 primeiras, então já fazem elas. Depois a gente vai para a parte do conteúdo para fazer as próximas, né? Então a gente vai fazendo elas em etapa durante o decorrer das aulas, que eu acho que vai ficar melhor. Isso aí, então, pessoal. Para a aula de hoje, então, finalizamos. Vou interromper, então, aqui o compartilhamento da imagem e também para a gravação da aula, tá? Tá bom.